ao vivo? Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos começando a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Estamos cumprindo o nosso horário de 14 horas e nós temos hoje vários projetos para apreciação e temos também uma reunião com debate sobre os reflexos da instalação do pedágio em Laguna em algumas comunidades locais que estão aqui representadas. Nós vamos, então, enquanto aguardamos aí a presença de todos os deputados para termos quórum, nós vamos, então, começando com esse debate já, para aproveitarmos o tempo. Sei que todo mundo tem agenda, tem horário. Então, nós vamos começar com esse debate importante aí sobre a questão dos pedágios, principalmente nesse trecho de Laguna, que os moradores estão aí solicitando alguns esclarecimentos, ok? Eu pergunto se já temos presente aqui o André Freire, da NTT, a Simone e o Breno, da CCR, prefeito de Laguna, Samir, também líderes comunitários, Carla, Valdir, Antônio. O pessoal está aí? Ok. Muito bem. Ele é presente, deputado André Freire. Muito bem. Então, queridos, dos deputados, no momento, o meu computador não tem acesso aqui, a Luciana e o João. Então, como nós estamos em três, senhores deputados, senhor deputado, senhora deputada, não temos quórum para deliberar ainda sobre os projetos e requerimentos, mas temos já condições de fazer esse ponto da pauta, que é o debate sobre essas situações. Então, nós vamos começar, inicialmente, eu acho que, como a demanda vem da liderança, né, das comunidades do entorno, nós podemos ter, então, entre os líderes aqui presentes, a Carla, Valdir e Antônio, estão todos aí? O Antônio está aí. Acho que só o Antônio, por enquanto. Então, Antônio, por favor, você pode nos fazer a abertura, já para a gente ter as colocações aí, diante da NTT e da CCR. Antônio, por 5 minutos, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, deputado, Suzinho, eu estou vendo aqui na frente, pessoal da CCR, tudo bom? Eu sou corretor de imóveis, trabalho em Bituba há 31 anos. Sou morador de Nova Fazenda há 5 anos. Com a vinda do pedágio, a gente teve algumas dificuldades, mas teve alguns pensamentos positivos, coisas positivas também. A gente teve já um relacionamento de conversa com, inclusive, a Suzinha, que a gente conhece, o presidente. Uma das coisas que a gente teve foi uma reunião bem no início, lá em Tubarão, na sede da CCR, e algumas coisas ficaram pendentes, né, sobre o que foi discutido nessa reunião. Com a criação do pedágio, a cidade foi meio que... o bairro foi meio que esmagado, né? Foi atropelado pelas obras e muita coisa ficou pendente aqui. Nós temos um problema muito sério, que é a parada de ônibus. As paradas de ônibus simplesmente não existem mais. Tu não pega mais ônibus aqui nem para Florianópolis, nem para Laguna, para Imbituba. O nosso bairro ele fica a 15 quilômetros da sede de Laguna e 15 quilômetros da sede de Imbituba. A travessia de um lado para o outro, isso foi coisas que a gente discutiu já. Nós não temos passarela e a gente entende que isso é coisa que teriam que ser feito antes da instalação do pedágio, né, para dar o acesso. Nós temos ruas encravadas que era para a CCR ter feito as mãos duplas e não foi feito. Nós temos clientes, moradores que moram a 100 metros do posto de gasolina e tem que andar 2 quilômetros para chegar no posto e passar pelo pedágio. Então, muita situação. A parte de drenagem, que foi parcialmente resolvida, mas tem muita situação ainda para ser resolvida. Tenho foto, inclusive, aqui depois, se quiserem, se tiver tempo para a gente poder expor. Enfim, passarelas,
drenagem, drenagem, passarelas, parada de ônibus, os acessos, a isenção de pedágio e, principalmente, aqui o que a gente pediu para eles e não fomos atendidos, o estudo de impacto de vizinhança. Não foi feito um estudo. Nós somos uma comunidade, maioria pesqueira, né? E onde a gente pensa que pode ser o lado positivo? O retorno desses impostos para a comunidade, através de cursos, construção de pequenas embarcações, redes, enfim, ativar a economia do bairro em função disso, né? Mas o lado negativo está que a gente não está tendo acesso, não está tendo conversa com a CCR. Depois que abrir as porteiras, simplesmente não se conversa mais, né? A gente teve uma questão que a NTT participou, fizeram visitas aqui no bairro, constataram as questões da drenagem, alguma coisa foi resolvida, mas tem um outro lado que não foi resolvido, né? Enfim, essa lei que foi sancionada agora pelo presidente Bolsonaro, a gente também não sabe muito como é que a CCR vai agir dessa forma. Eu, por exemplo, eu saio daqui de Nova Fazenda, eu vou ter que pagar o pedágio para ir na padaria, para ir na farmácia, para ir comprar o peixe ali do meu vizinho. Minha casa é 500 metros do pedágio. Meu vizinho está a 1 quilômetro. Eu para ir na casa da Carla, que ela deveria estar aqui, que ela é esposa de pescador e descascadeira de camarão, enfim. Eu para ir na casa dela comprar um peixe, eu tenho que pagar pedágio. Eu fui fazer vacina em Bituba, paguei pedágio. Levei a minha esposa, paguei pedágio. Então, não é uma coisa, são vários detalhes. E eu acredito que, a partir do momento que a gente começar a conversar e ter condições de resolver essas questões pequenas, a gente vai chegar ao denominador comum, que é todos se darem bem. O bairro, a comunidade, a CCR, envolver a prefeitura nesse caso. Obrigado. Obrigado, Antônio. Eu creio que você já deu a tônica da solicitação aqui da comunidade. Vamos ouvir agora o prefeito de Laguna, Samir. Pelo que eu estou acompanhando aí, o prefeito está com uma equipe aí à disposição. Então, prefeito, muito bem-vindo. O senhor tem a palavra por até 5 minutos também, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, André. Pelo que eu lembro, já é a terceira reunião, praticamente, sobre esses mesmos tópicos. Eu lembro que a última reunião que eu participei, que também foi de forma remota, né, onde o professor Omar, se não me falha a memória, e o doutor Zanata e o Antônio também participaram, acredito, né? Eu lembro que foi elencado os tópicos de compromisso com a CCR e, pelo que, se a minha memória não me trai, né, a grande maioria dos itens, né, foram todos cumpridos pelo menos, naquela reunião que nós tivemos, que deve fazer 2 meses, mais ou menos, aproximadamente, né? Então, só que, claro, como eu não fiquei com a ata em mãos daquela reunião, eu não posso assegurar de forma conclusiva, né? Mas eu tenho certeza que a Simone, né, vai nos esclarecer e pontuar, né, aquilo que foi feito e aquilo que talvez não foi feito ainda, mas está programado. Pelo menos foi isso que a gente acompanhou nessa última reunião, né? A prefeitura, o papel da prefeitura tem sido intermediar, né, já que nós queremos o melhor possível, né, para a comunidade, porém também dentro da legalidade, né, já que a gente sabe que foi uma concessão, foi um processo, né, e esse processo a gente, né, tem que respeitar. É claro que
esse diálogo que a gente vinha tendo com a CCR sempre foi muito importante, né? E, inclusive, também eu lembro que há 20 dias atrás entrei em contato com a própria Simone, né, a última vez, e a gente foi atendido prontamente. Então, né, essa é a experiência que eu tive, né, até agora, no momento. Estamos tentando fazer uma interlocução entre as partes, né, o melhor que nós conseguimos para a comunidade. Claro que também isso se reflete na nossa cidade, que é Laguna, né, tem a nossa bandeira, né, mas claro que a gente sabe que a CCR também tem aí, né, um cronograma, tem uma concessão que ela venceu, né, e ela tem o direito, né, de executar, né, daquela forma que ela que ela venceu. Então, eu acredito que a prefeitura de Laguna cabe mais ficar como né, como acompanhando o processo, tentando intermediar, mas eu vejo que os atores principais, sim, é a comunidade, né, e a parte da CCR, né, na pessoa da Simone, que pode esclarecer para nós e realmente, né, se existe algum ponto que não foi cumprido ou que pode ser melhorado, né, acredito que a prefeitura está aqui também para ajudar e também, né, para fazer sua parte como fiscalizadora também. Então, aí sim, né, temos o dever, né, de ajudar também a comunidade no cumprimento daquilo que foi tratado, né, já que nós tivemos pelo menos 3 reuniões, né, com a comunidade, ok? É isso mais. Uma boa tarde a todos aí e um bom... Obrigado, prefeito. Prefeito Samir, estivemos juntos lá em Jaguaruna na quinta-feira. Também vejo aí o Jó Krieger, está aí também com o prefeito, a equipe. Todos muito bem-vindos. Muito bem, antes de ouvirmos então a Simone e também o André, eu quero passar a palavra aos deputados que nos prestigiam nesta audiência, a nossa excelentíssima deputada Luciane Carminati e o deputado João Amin também, se quiserem fazer suas manifestações agora, ou se quiserem esperar também a Simone e o André falarem e depois se pronunciarem, mas fica aberta a palavra, então, deputada Luciane Carminati. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas deputados. Boa tarde ao prefeito, também ao Antônio, em nome de todas as lideranças. Eu prefiro me pronunciar depois, eu gostaria de ouvir mais, para também formar o meu posicionamento aqui. Muito obrigada. Obrigado, deputada, muito bem-vinda. Deputado João Amin também, se deseja fazer uma introdução, se pronunciar ou prefere esperar, Vossa Excelência também tem direito à palavra. Não? Em havendo silêncio, o deputado João Amin, então passamos inicialmente então a Simone, que representa aqui a CCR, que é a concessionária catarinense de rodovias, para que possa também fazer as suas colocações, ela ou o Breno, né? Eu creio que a Simone vai falar, se o Breno quiser falar também, mas podemos dar então para a Simone até 10 minutos. Se quiser dividir com o Breno, também fica a seu critério. Simone, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu vou dividir aqui a nossa participação da CCR Via Costeira com o meu colega Breno. Eu cuido da área de relações da CCR, que é uma área que cuida dessa relação, inclusive com as comunidades, né, do entorno da administração da CCR, e o Breno é o nosso gestor do contrato de concessão. Então, eu vou resgatar rapidamente os pleitos da comunidade. Nós estamos conversando com a comunidade já desde a nossa chegada em Santa Catarina, a primeira comunidade com quem a gente fez reunião, com quem a gente sentou para conversar foi a comunidade de fazenda da Nova Fazenda. Então, e na penúltima, na verdade, a gente tem um pleito que a gente discutiu com na época, seu Tom e outras pessoas estavam juntas, mas na condição de associação dos moradores, né? A gente discutiu com a instituição, com a entidade, com a presença do prefeito, e desta reunião que tivemos também a participação da NTT, né, como ouvinte, né, como mediadora. A gente tem uma
lista de reivindicações que eu vou atualizar, aproveitar esse momento para atualizar, então, né, o que já foi resolvido e o que está em fase, né, o que está em andamento e quais são os prazos também para esses encaminhamentos em definitivo. Tá bom? Posso apresentar, deputado, dá licença? Tá bem. Breno, eu vou pedir para tu me ajudar, que eu tive um imprevisto aqui com o meu computador. O Breno vai me ajudar na condução desse material, ele vai compartilhar. Claro. Deixa eu só ver como é que eu compartilho isso aqui. Share screen. Simone, você está vendo? Ó? Ainda não. Agora sim. Agora sim, só peço a gentileza desde o início, por favor. Todos estão vendo, senhores e senhoras? Sim. Vamos lá. Então, aqui eu resgatei um pouquinho das tratativas todas já em encaminhamento com a comunidade. A primeira delas foi lá em agosto de 2020, foi a nossa primeira reunião com a comunidade. Fizemos a reunião para já ouvir alguns pleitos, já entender algumas movimentações e já nos organizarmos melhor para essa convivência aí de 30 anos, que é o nosso prazo de concessão em Santa Catarina. Então, aqui, dia 25 de agosto, já tínhamos recebido alguns pleitos. Por favor, Breno. Pode passar. Acho que deve estar com delay, Simone, que aqui já mudou. Aqui agora acabou de mudar. Em setembro de 2020, a gente fez a primeira reunião, então, na comunidade, lá no salão paroquial da igreja, lá em Nova Fazenda, pode passar, onde nós já recebemos alguns pleitos, passarela, pedidos de isenção, a gente já recebeu, pode passar. No dia 14 de janeiro, já de 2021, a gente fez uma nova reunião com a participação já da prefeitura, fizemos essa reunião lá na frente de uma casa de uma das moradoras que nos cedeu a sua residência. O prefeito esteve com a gente lá, a equipe da prefeitura, já para a gente dar encaminhamento para alguns assuntos, uma vez que a praça já estava com a sua construção em andamento. Aí, nesse dia, alinhamos que a comunidade, junto com a prefeitura, oficializassem os pedidos, os pleitos para a concessionária, para que a gente pudesse, numa próxima reunião, já nos organizar para iniciar as tratativas. No dia 4 de fevereiro, nós recebemos esses pleitos, né? Eu conversei com o Tom, que organizou um comitê pela associação, e fizemos essa reunião na concessionária, com a presença do nosso diretor, para dar seguimento às reivindicações. Eram alguns assuntos que precisavam de tratamento, alguns assuntos a gente demandava de visita técnica, de envolvimento da engenharia, mas, enfim, isso foi realizado. E aí, pode passar. Desta comissão, então, criada pela Associação de Moradores de Nova Fazenda, representando, então, algumas outras comunidades ali da região, tínhamos essa pauta, né, definida. Complemento de obras de drenagem na região. Eu trago alguns exemplos na sequência, então eu já alinhei, acabei escrevendo aqui os itens que o Tom colocou no início da reunião, abrindo a nossa agenda aqui hoje, são exatamente esses itens que nós definimos nessa reunião, né, que precisavam desses tratamentos. Então, eu já vou aproveitando esse momento já para atualizar um a um, tá bem? Então, as obras de complemento de drenagem na região da praça da comunidade foram executadas, nós fizemos investimentos adicionais, investimentos altos, investimentos grandes, como complemento dessas obras de drenagem na região, para melhorar as condições do local.
Com relação aos itens da passarela, nós temos no nosso contrato dois equipamentos previstos para o ano 8 de concessão, e aí, junto com a NTT, na reunião que tivemos na sequência, junto com a NTT e junto com a prefeitura, entendemos, e com a comunidade, né, com a associação, entendemos que era providencial que fizéssemos uma solicitação de antecipação deste investimento. Então, fizemos o pedido de antecipação, já temos o parecer favorável da NTT, para que possamos evoluir com a antecipação. Então, ao invés de construir essa passarela no ano 8, nós vamos trazer essa passarela para agora, o mais rápido possível. A alocação de 2 pontos de ônibus também, junto com esses projetos, nós separamos um projeto de passarela, um projeto somente para os pontos de ônibus e um projeto para essa adequação do viário local, que é uma obra de complemento. A gente está fazendo um prolongamento na via local para poder atender mais para que ela possa se deslocar através da via local sem precisar ingressar para a rodovia. E esse item também do sentido duplo, num raio de, se eu não me falha a memória, acho que são quase 250, 300 metros de sentido duplo. Também já temos o projeto, nós contratamos esses projetos para a passarela, um outro projeto para os pontos de ônibus, um outro projeto para adequação do viário, para o prolongamento da via local, e um outro projeto de sinalização para que possamos fazer a alteração de mão única para mão dupla. Esses projetos, agora em agosto, início de agosto, a gente recebe o anteprojeto, nós temos contratações separadas, fizemos PNO e colocamos esses projetos para contratação mediante licitação, e devemos receber os projetos já em início de setembro, finalizamos os executivos, encaminhamos para a apreciação da NTT e imediatamente podemos dar início a essas obras, então, que estão aí com os projetos em andamento. Lembrando que o item da passarela, por exemplo, nessa reunião com comunidade, com a própria prefeitura e junto com a NTT, assumimos um compromisso também formal, que esse documento está de posse da associação, e depois validamos isso com o nosso órgão regulador, de que nos comprometemos, a partir do momento em que tivemos o projeto de executivo aprovado para a implantação da passarela, assim que tivermos o ok, podemos o aceite do órgão regulador para que, de fato, antecipemos esse investimento, nós temos um compromisso com a comunidade de, em 6 meses, executar essas obras. E com relação à isenção do pedágio, nesse mesmo dia, também assumimos um compromisso de olhar presencialmente alguns pontos que nós entendemos que algumas famílias estariam encravadas, né? Esse movimento ou de ida ou de volta para a Laguna, pessoas que moram dentro de território de Laguna, ali muito próximo da praça, ao ladinho da praça. Nós definimos alguns critérios. Eu mesma fui pessoalmente fazer visita técnica de porta em porta, junto com a nossa equipe, olhamos todos os casos, o que nós consideramos daquela área próxima da praça de até 300 metros, que seriam casos encravados, que a gente denominou como casos encravados, e por liberalidade, então, da concessionária, nós habilitamos 26 famílias, cadastramos 26 famílias para o processo de isenção da tarifa, que, na verdade, é uma isenção que a concessionária, por liberalidade, ela promoveu. Cadastramos 46 famílias e hoje temos com documentação regularizada do veículo para isento 34 casos. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se eu tenho mais algum item na sequência. Essa aqui eu trago alguns registros, essa reunião, essa foto da esquerda, a nossa última reunião, viu, prefeito? Aqui fizemos de forma remota, quando definimos essa pauta e definimos esses prazos e oficializamos esses compromissos junto com a associação, com vocês e junto com a NTT, daqueles 5 itens, né? Nos comprometemos com esses prazos que eu agora acabei de atualizar. Depois a gente foi a campo,
fazer visita para cadastramento das famílias, e também fomos a campo para fazer, em conjunto com a própria comunidade, a marcação de qual é o melhor ponto para a implantação deste equipamento, dessa passarela aí que a gente está com o projeto em andamento. Depois, novamente, com a comunidade e a prefeitura, fomos validar o local de implantação da passarela, fomos a campo, levantamos, a gente sempre comenta qual é, de fato, o melhor caminho da formiguinha, né? O nosso programa de exploração de rodovia, ele traz a localização no contrato deste equipamento, traz o cronograma, traz o ano, a gente está buscando essa antecipação, mas a gente foi lá na comunidade ver se aquele quilômetro marcado no pé era, de fato, a melhor localização, ou se a gente precisaria, em algum momento, fazer algum determinado ajuste para que a gente pudesse, de fato, colocar este equipamento no melhor local para atender melhor a comunidade. Então, aqui são os nossos registros das nossas agendas técnicas e da definição do local da passarela, então. Pode passar. Eu acho que aqui eu trouxe só algumas imagens também das obras complementares do sistema de drenagem. Pode passar. Aqui é a nossa obrigação contratual, né, do equipamento para o 8º ano. A passarela vai ser então, no 298, escapou ali, já passou, no 298 mais 350 metros, e o processo, então, como eu comentei, já encaminhado à NTT e já em andamento. Então, a gente evoluindo com os projetos, né? A gente está finalizando o anteprojeto para a contratação do executivo, e assim que a documentação estiver concluída, em 6 meses é o nosso compromisso de entregar este equipamento. Aqui pode passar, Breno, porque aqui eu só marquei o ponto onde a gente vai fazer os prolongamentos de via, onde a gente vai fazer sentido duplo. Assim, de uma forma bem resumida, eu trago aí a atualização dessa lista de reivindicações que a gente vem tratando, então, com a comunidade já há algum tempinho. Claro que são questões que a gente não consegue resolver rapidamente, por exemplo, né, a passarela. A gente precisa do funcional, precisa ir a campo, precisa fazer sondagem de solo, preciso ver com a comunidade local certinho, preciso fazer todo o processo o processo administrativo junto à NTT, contratação do anteprojeto, contratação do executivo, aprovação, e aí sim a execução da obra. Então, mas o nosso compromisso de prazo são esses, e a atualização dessas questões que acabaram não sendo concluídas, é porque estão aí nesses encaminhamentos com projetos, desenvolvimento, mas está tudo contratado. Obrigado, Simone. Foram 15 minutos, 5 minutos de acréscimo aí, mas precisou. Desculpa. Não, tranquilo. Pessoal, eu vou pedir para a assessoria colocar na tela aí, até para cumprimentar a Simone, porque nós encaminhamos também esse ofício que nós fizemos, foi uma indicação aqui na casa, fruto dessas reivindicações das comunidades da Nova Descoberta, Itapuirubá, Roça Grande, Boa Vista, Caputeira e Estreito, e você pode ver que a pauta está batendo com aquilo que você falou, né? Que é a questão aí das passarelas, o trânsito livre para os moradores, drenagem, melhoria do trânsito, viabilidade de indenização, ocupação de casas que ficaram comprimidas entre a BR e a ferrovia, que é algo que tem que se avaliar, e essa questão também da mão dupla na marginal, trecho de Itapirubaçu, Boa Vista, quilômetro 297. Eu quero passar, antes de fazer algumas considerações, mas já quero deixar aqui a minha preocupação, Simone, é com prazo, porque quando a gente fala assim, que quando tiver o projeto, quando está ainda no anteprojeto, está ainda, e quando, daí a partir dali nós temos 6 meses, então, na verdade, não tem prazo no momento. Mas, enfim, eu sei que você vai saber esclarecer aí. Mas eu quero passar também agora, antes de ouvir o André da NTT, ao vereador também, que foi proponente lá na Laguna desse debate, que é o Eduardo Nassif Carneiro, Dudu, acho que ele está aí também junto com o prefeito, me informaram aqui. Então, Dudu, até para você fazer já uma
uma primeira avaliação em cima do que a Simone já apresentou, e parabenizo porque respondeu a todas as questões. Agora é ver quais os encaminhamentos. Então, Dudu, por até 5 minutos, e depois ouviremos também o André, os deputados, de novo a Simone, e vamos continuando. Dudu. Boa tarde, deputado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos. Uma vez que agora estou na condição de vereador, assumi o mandato e já queria fazer algumas considerações. A primeira é que, em relação a nós não estarmos ainda no mandato, nós não podemos atuar na questão do direito de ir e vir, que é a pior situação que nós temos aqui, com relação à questão de não ter uma estrada vicinal. Então, foi feita a aprovação pela Prefeitura, a Câmara de Vereadores. Esse é o principal problema, construir uma praça de pedágio onde não tem uma estrada vicinal. Esse é o X da questão. Com isso, vem um reflexo na economia local. Nós temos escolas, pessoas que estudam na Roça Grande, na Nova Fazenda, como foi colocado ali já pela comunidade, impactos em questão de farmácias, padarias, questão de transporte escola, que ficam dentro do mesmo município, ou seja, de uma localidade para outra, e não na divisa de um município, como foram feitas as outras praças de pedágio, né, em cima da divisa dos municípios. Então, aqui em Laguna, especificamente, nós temos esse problema. Como que nós vamos solucionar essas famílias, como o deputado muito bem falou, com relação a esse desgaste econômico? Houve relato dos moradores, inclusive, que já houve, conforme a representante da CCR falou, que houve um adesivo de algumas pessoas que foram isentas da cobrança. Então, um dos meus questionamentos seria esse: até a execução do prazo, até receber o projeto, o impacto dessas famílias está sendo porque não tem uma estrada vicinal. Isso não existe. Inclusive, eu vou bater muito forte nisso, né? Já estou marcando uma audiência com o senador Esperidião Amin. Agradeço a Leste. Muito bom que o deputado João Amin esteja nessa comissão, e o deputado Jair Minhoto já está atento a essa situação, mas nós temos que fazer algum movimento, e por isso eu aproveito a presença da CCR e de vocês para que a gente chegue num denominador comum com relação a essa isenção, porque não existe uma pessoa não transitar, ter que pagar o pedágio para ir de uma comunidade até a outra, tendo em vista essa situação econômica, esse prejuízo. Pescadores que não estão utilizando mais a travessia, tive relatos de pescadores que não conseguem mais atravessar para poder fazer a pesca, moradores de Itapirubá, da Roça Grande. Então, vi também os relatos junto com os moradores. Basicamente, então, nós estamos no cerne da questão, que enquanto nós não temos a estrada vicinal, como que nós vamos fazer para diminuir o impacto e o prejuízo dessas famílias? Porque aqui tem um cadastro, se ela tocou muito bem ali, na questão de 26 famílias que foram tratadas com a referida isenção. Mas eu acredito que essa isenção tem que aumentar, porque isso causa um prejuízo. Outra coisa que eu também, agora que eu estou atuando nessa questão, é a questão de desapropriação, porque também foram comércios que foram atingidos, as pessoas não têm poder de montar uma padaria, não tem empresário que tem interesse de montar padaria, farmácia, não tem como mudar a escola de lugar, tem pessoas que atravessam 4 vezes, tem casos de alunos em que o pai tem que buscar, levar o outro filho e depois voltar pagando R$16 por dia, né? Para essa população que é carente e fica na extrema do município, tem um reflexo econômico muito forte. Então, eu gostaria de aproveitar o ensejo, já que nós vamos ter esse acesso aí, eu gostaria de saber se há condições da gente fazer um cadastro maior para a isenção dessas famílias que estão lá sofrendo com essa situação. Basicamente, nesse momento, nessa reunião, seria isso. Obrigado por me conceder a palavra. Espero que nós tenhamos uma resposta ainda agora, da ampliação da isenção dessas famílias, devidamente cadastradas, né? Provando que realmente utilizam o pedágio várias vezes por dia.
Seria isso. Obrigado, vereador Eduardo. Era uma das indagações que ia fazer, se realmente somente com essas 34 pessoas ou famílias cadastradas é suficiente para atender a comunidade. Nós vamos ouvir agora o André, então, da NTT, e depois nós voltamos com as colocações aí dos deputados e também voltando aos moradores e finalizando, então, com a Simone novamente. Eduardo, da ANTT, André Freire, da NTT. Bem-vindo. Obrigado, deputado. Boa tarde, deputado Mioto e demais parlamentares aqui presentes, o prefeito de Laguna, Samir e toda a equipe da prefeitura, e também o nosso representante Antônio Batista, aí da comunidade Nova Fazenda. Bom, antes de mais nada me apresentar, eu sou superintendente de infraestrutura rodoviária aqui da NTT. Então, eu encabeço a equipe técnica da agência reguladora, né, que cuida das concessões rodoviárias federais. E da minha equipe aqui também está o Gilmar Cardoso, que é coordenador da Unidade Regional de Santa Catarina. Então, a nossa equipe de fiscalização e acompanhamento desse contrato aí no estado. E também da equipe dele, o José Alberto Salceda, também meu colega aqui de agência, né. Então, antes de mais nada, queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que as comunidades locais e os parlamentares locais exercem uma importante função aqui de acompanhamento dos nossos contratos e tanto eu quanto a minha equipe, a gente está aberto a fazer esse diálogo e é super importante para a gente acompanhar a gestão contratual também mais de perto, junto à comunidade, né? Também um registro importante, a CCR Via Costeira, concessionária desse contrato, tem se mostrado desde o início, né, um contrato recente aí com um pouco mais de um ano, tem se mostrado desde o início, e aí é uma percepção pessoal minha, e me parece também de toda a equipe, tem se mostrado uma concessionária muito aberta ao diálogo com as comunidades locais, no atendimento das demandas, né? Os nossos contratos de concessão, como regra, eles fixam alguns parâmetros para a execução dos serviços, né? Passarelas, praças de pedágio, pontos de ônibus. Pelo contrato, eles têm tanto uma localização fixa, quanto um momento para serem executados, né? Então, essa passarela, por exemplo, se não me engano, aqui estou olhando o contrato, é uma passarela de 8º ano, né? Então, do que eu tenho acompanhado a CCR Via Costeira, sempre dentro daquilo que o contrato permite, né? E a magnitude do investimento envolvido, tem tentado buscar solucionar as questões trazidas pelas comunidades. Algumas questões, a concessionária não pode fazer de iniciativa própria, né? Sem autorização da agência, ou sem alguma alteração contratual, né? Antecipação de investimento é um desses exemplos, né? Se a concessionária quiser fazê-lo, se ela fizê-lo de forma independente, sem autorização da agência, ela corre o risco de não ser reequilibrada por isso, né? Um investimento que era para ser feito no 8º ano, se ele é feito no 2º ano de contrato, isso em alguma medida desequilibra o contrato, porque ela está antecipando um investimento que seria feito só mais adiante, né? Então, tem todo um rito regulatório que a CCR, de toda forma, não conseguiria fazer sozinha, né? Acompanho aqui com a minha equipe, já existe um protocolo, né, por parte da concessionária, que está buscando antecipar esses investimentos, e a gente vai tocar o rito regulatório normal aqui na agência, né? Isso é um procedimento que tem algumas etapas. Eu aqui estou na superintendência, que é a unidade técnica que recomenda, né, opina, mas quem vai decidir ao final se de fato esse investimento pode ou não ser antecipado, e com certeza aí você vai ter um incremento de tarifa, apesar de ser pequeno, né, você tem um incremento de tarifa, é a nossa diretoria colegiada, né, formada pelos nossos diretores. Então esse pedido está sendo processado aqui pela minha equipe, eu acho que em breve, aí nas próximas poucas semanas, a gente deve submeter para a diretoria analisar, e aí a deliberação vai ser do nosso colegiado, que é o nosso órgão máximo também, né? Um segundo ponto, antes de eu passar para os meus colegas aqui de Santa Catarina, é que a gente entra agora na fase, depois do início da cobrança da tarifa de pedágio, numa fase de um ciclo de investimentos desse contrato, né? A gente passou aquela primeira fase que a gente chama de trabalhos iniciais, que é 1 ano, né, em que a concessionária já fez alguns investimentos para solucionar problemas de segurança e de fluidez, né, atendeu ali alguns pleitos das comunidades locais. Agora a gente entra na fase de recuperação, que é um ciclo de investimentos considerável na rodovia, né? Então, por isso que a boa organização de qual obra entra no contrato ou é executada,
Isso é importante do ponto de vista da estruturação financeira da concessão e da estruturação do plano de ataque de engenharia, né? Então, daí porque, de novo, é importante o nosso aval aqui enquanto regulador para eventuais antecipações de investimentos, né? Vou passar para os meus colegas, Gilmar e o Salceda, se quiserem me complementar, acompanharam para e passo aí os investimentos nessa fase de trabalhos iniciais, que se concluiu agora com o início da cobrança da tarifa de pedágio, e também estão cientes aí das tratativas da concessionária com as comunidades para as isenções também. Eu acho que seria importante também a concessionária se manifestar sobre esse ponto das isenções, né? Lembrando que isso é uma liberalidade da concessionária com as comunidades envolvidas, né? Então, em alguma medida, está dentro da gestão do nosso parceiro privado, né? Gilmar e Salceda, fiquem à vontade para me complementar, senão a gente devolve para o deputado Mioto. Obrigado, deputado, a gente está à disposição. Boa tarde a todos. Obrigado, André. Boa tarde ao deputado Jair Mioto, ao deputado Luciano Carminati, ao deputado João Amin, prefeito Samir também. Boa tarde aos companheiros aqui da concessionária Via Costeira. Basicamente, durante a etapa de trabalhos iniciais, bem rápido, a gente detectou algo que era mais urgente, desculpa, que também teria um efeito até na própria construção da praça de pedágio. Na realidade, já existia um problema com a construção da praça, a gente tentou resolver o máximo possível, creio que foi resolvido, que é a questão de drenagem. Foram ampliadas as vias marginais, então ali foi construída uma via marginal, na realidade um acesso local, né, com a praça de pedágio, e a gente buscou então resolver o problema de drenagem, que eu creio está resolvido ali daquela comunidade. Então, desculpa, dar um certo ruído aqui de fundo. Com essa aplicação, a ampliação ali do sistema de drenagem, se resolveu o problema que era o mais urgente. E os outros pleitos, como a Simone colocou, o principal deles é a passarela, a concessionária se mostrou desde o começo bem proativa nesse sentido e realmente nos encaminhou o pedido para antecipação, já com um projeto funcional de onde será a passarela. Aqui na Unidade Regional de Santa Catarina, nós fizemos as vistorias necessárias e encaminhamos então, a solicitação da concessionária já para a unidade técnica em Brasília, com a nossa manifestação aqui do local favorável, e agora tem algumas outras questões regulatórias que precisam ser tratadas, então, lá na nossa gerência específica, na superintendência, como o André comentou. Então, basicamente é isso. Tem uma questão que eu acho que é de isenção, que a concessionária utilizou critérios, comentou os critérios que foram utilizados, mas eu prefiro que a Simone faça esse comentário, porque os critérios foram adotados pela própria concessionária. Isso, obrigado. Obrigado ao André e ao Gilmar. E eu creio que ficou mais uma observação aqui, algo que nós precisamos considerar, que é também essa antecipação de investimento, para que a comunidade tenha também a segurança de quais obras podem ser realizadas de imediato e quais dependem ainda desse aval da ANTT. Mas eu passo agora, então, à deputada Luciane Carminati para fazer suas colocações por até 5 minutos. Acho que serei bem breve. Eu quero apenas aqui reafirmar a importância dos prazos. Penso que nós, que somos lideranças, que passamos por lá, que sabemos do problema, mas que não estamos lá, como o seu Antônio e todos os que lá moram, que sabem bem no linguajar popular onde aperta o calo. Então, para nós é muito fácil justificar, estamos vendo, temos projeto, vai acontecer, ótimo, que bom. Mas eu acho que o desafio hoje aqui é, de fato, sair com prazos concretos. Até quando nós teremos cada uma das reivindicações da comunidade atendidas. A gente trabalha, né, deputado Jair Mioto, com muitos empreendimentos que o Estado tem feito em relação à concessão, aqui as praças de pedágio, as rodovias, são grandes empreendimentos. Eu entendo que sempre
as empresas que entram nesse processo de concessão, elas têm presente o que envolve as comunidades no seu entorno. Então, essas reivindicações, elas me parece que são justas, legítimas, e a gente precisa, além, né, do que foi aqui dito, de fato, avançar. Eu fiquei muito feliz com o relato que foi feito aqui pela Simone, né? Acho que mostra boa vontade, sim. O prefeito também destacou as conversas, o diálogo, mas eu acho que essa reunião ela tem que ter um objetivo final, que é, efetivamente, nessas reivindicações, que datas nós temos para a execução de cada uma delas. E eu diria, Mioto, que é uma avaliação também que quem mora lá tem que fazer, se está adequado ou não. Porque para nós, deputados que estamos de fora, a gente não tem presente o quanto é dolorido, né, enfrentar no dia a dia essas questões. Então, eu quero só referendar aqui a importância de avançar para além das coisas que não foram avançadas nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane. Deputado João Amin também, se deseja fazer uso da palavra. Muito bem, então, nós vamos retomar agora com a Simone para responder às indagações e para reforçar aqui, primeiro, a questão das isenções, se realmente essas 34 famílias cadastradas são suficientes. Quem sabe depois até o prefeito possa interagir nesse assunto. Os prazos, como citei agora há pouco, os prazos, o que realmente a concessionária pode realizar agora e o que depende dessa antecipação de investimento, dessa deliberação da própria ANTT, né, que é importante a comunidade saber, ter noção do que de fato vai acontecer. Essas estradas vicinais também, que o vereador Eduardo muito bem colocou, e a passarela do quilômetro 298, que foi citada aqui também, além das outras questões colocadas aqui. Então, devolvemos aí a Simone, parabenizando, claro, por estar junto, por estar acompanhando, mas agora, como frisou bem a deputada Luciane, nós precisamos colocar os prazos para que a comunidade seja atendida, se não for todas as reivindicações, mas eu acho que, de imediato, algumas, a concessionária já pode atender a comunidade. Simone, por até 10 minutos. De acordo com os critérios de dentro da própria unidade para fazer essa avaliação de isenções, a gente cadastrou 46 e até hoje a gente conseguiu habilitar, porque apresentaram a documentação do veículo, porque não é a pessoa que é isenta, e sim o documento do veículo, né? Então, a gente está operando com essas 34 famílias. Podemos reavaliar, olhar de novo, e ver o nosso entorno se a gente precisa reavaliar mais algum caso. Então, com relação aos critérios que nós adotamos para esse processo, mas eu fico à disposição para avaliar se tem mais algum caso que a gente tem que voltar e rever com relação a esse assunto. O dos prazos, sim, a gente já assumiu, inclusive, esse compromisso de cumprimento desses prazos, né? Só lembrando que a gente tem os ritos da engenharia, né? A parte de projetos que é fundamental, é importante que a gente faça um projeto bem feito, e tem essa aprovação, esse ok do nosso órgão regulador. Assim que a gente tiver, então, com essa parte pronta, o nosso prazo continua sendo que eu acredito que é um prazo curto, né? A implantação em 6 meses a gente levantar uma obra desse tamanho, que é a construção de uma passarela que vem acompanhada por baias, que vem acompanhada por pontos de ônibus, que vem acompanhada de iluminação, de monitoramento por câmeras para melhorar a segurança da comunidade. E da mesma forma, os prazos que a gente assumiu com relação ao prolongamento da via, sinalização, a gente se compromete a manter todos os prazos já inicialmente formalizados com a comunidade e com a NTT. Precisamos desse rito da engenharia, né, para a contratação. A concessionária também tem os seus procedimentos para a contratação de obras,
Então, assim que a engenharia completar o executivo, a gente vai contratar e a documentação estando liberada, a gente inicia essa obra imediatamente. Então, com relação aos prazos, vocês têm o nosso compromisso de que todos serão devidamente cumpridos. E eu queria completar que da última reunião que a gente teve com a comunidade, nós fizemos uma sugestão, deputado Jair, de desenvolver em conjunto com a comunidade um projeto de melhoria de qualificação, porque hoje a gente tem condições de absorver mais mão de obra nas nossas instalações operacionais, contratar pessoas mais dessa comunidade para trabalhar conosco, e nós acabamos esbarrando com algumas questões de requisitos exigidos para o desenvolvimento daquela atividade, né, para aquela função, ou na prestação de serviço de atendimento ao usuário 24 horas, ou na prestação do serviço na praça. Então, eu queria relembrar a comunidade de que nós continuamos com este compromisso assumido de, em conjunto com a comunidade, desenvolver um curso não somente para preparar as pessoas para trabalhar conosco, mas de preparar mais mão de obra para o próprio mercado de trabalho regional ou local, enfim. A gente já tinha começado essa discussão, já tivemos consultando o prefeito, Samir, o que a prefeitura achava dessa ideia. O prefeito colocou à disposição a sua secretaria. Acho que travou o acesso da Simone. Ok. Secretaria de Educação para apoiar a qualificação e a gente poder ajudar um pouco mais no processo de desenvolvimento. Eu queria deixar esse registro aí da concessionária também. Muito bem. Eu pergunto agora ao Antônio se gostaria de fazer também algum encaminhamento, representando a comunidade. 3 minutos, Antônio, por favor. Encaminhamentos. Ok. Só para registrar, a Simone mostrou muito bonito aqui o lado da drenagem que foi feita. O outro lado, nós temos um lado norte, que a drenagem não passou de um buraco que encheu de brita e que enche de água, invadiu casas nas últimas chuvaradas. Enfim, precisa ser revisto. Essa é a manifestação que a gente faz hoje com relação à drenagem, que o Gilmar foi uma pessoa que, desde o início, fortaleceu muito essa questão da drenagem, né? Eu pediria uma revisão nessa situação de drenagem. Ficou ótimo, não tá entrando mais aqui no nosso lado, a drenagem está perfeita. Porém, tem um lado norte que a água está entrando nas casas. Nas 2 últimas chuvaradas foi pura reclamação. E eu estive ontem lá fazendo uma vistoria, eu e o doutor Janata, e verificamos que realmente a drenagem não foi feita. Foi cavado buraco, colocado pedra, enfim, não foi... o que nós pedimos, Suzinho, desde o início, os projetos, né? Se aqui na frente da minha casa tivesse um projeto e que a gente pudesse discutir, com certeza, eu teria pedido que, onde vocês fizeram a calha de drenagem, que hoje está sendo impedida a passagem, que eu, pessoalmente, tenho que ir fazer a limpeza nos drenos, e eu tenho filmagem disso, tá? Eu tenho que ir pessoalmente fazer a limpeza nos drenos, porque na entrada das casas foi colocado o dreno. Pelo lado da BR, poderia ter sido feita uma calha aberta, né? Então, a gente poderia discutir. A comunidade quer discutir com a CCR essa invasão que ela fez nas nossas vidas, essa invasão que fez na nossa comunidade. Não é simplesmente a CCR vir e fazer o que quer, entendeu? É empurrar a gente para o canto e ir passando, atropelando tudo. Assim, é difícil até de falar e se torna pessimista uma posição dessa minha, porque eu sou uma pessoa de paz, de tranquilidade, de querer o bem, de
de querer organizar. Nós temos a Lagoa, que no município, desde Pescaria Brava até no 37 Pescaria Brava, até no Mirim, lá em Bituba, tem essa lagoa que corta. Nós temos essas três características, que é a estrada de ferro, a BR e a lagoa. E a comunidade se integra nisso tudo. Ela é única nisso. Ela tem a cultura, tem cultura de pesqueira. A lagoa está sofrendo com as águas que vem da BR, com sujeiras. Se eu tiver a oportunidade de colocar algumas fotos, eu posso mostrar isso que foi feito do outro lado. Posso mostrar a água vindo com sujeira jogada da BR, plástico, lata, enfim. Ninguém tem culpa. Nosso povo joga o lixo na cara dele mesmo, mas quem está sofrendo somos nós, é a própria lagoa, e isso está indo direto para a lagoa sem tratamento algum, né? Com relação a isso, André, é que eu gostaria que vocês viessem dar uma olhada, realmente nessa parte do lado norte, né? Não vou reclamar do que foi feito aqui, porque estou sendo injusto com os outros, né? Com relação ao cadastramento, Suzy, eu fiz o Connect Car. Meu carro passa, cancela, abre e tal. É muito fácil vocês fazerem também. Os moradores daqui não deveriam pagar. Eu acho importante. E, senhor prefeito, eu peço aqui o reinvestimento de ISS na nossa comunidade, através de cursos, isso que a Suzy falou. Vamos fazer acontecer, não é ficar na conversa, nós vamos ficando, um mês passa, a semana passa, o dia passa, e a comunidade está sofrendo isso, deputado. Então, o que eu venho aqui humildemente pedir que se agilize essa situação, que a comunidade está sofrendo, o pescador está sofrendo. Eu aqui, felizmente, esses R$100 e poucos que eu gasto a mais, né, não vai fazer grande diferença no meu orçamento pessoal, mas tem gente que faz. Né? E é problema sério, eu vou dizer bem sério. Cada vez que eu passo no pedágio e pago R$2,10, eu fico meia hora amargando. Aquilo ali dói. Porque eu estou saindo para ir fazer o que eu fazia normalmente, eu simplesmente estou começando a pagar. Eu era acostumado a pagar lá no de Palhoça, tranquilo, estou indo a Florianópolis, paguei, nunca me preocupei. Agora, eu estou com um bolo aqui, ó. Isso aqui, ó, de pagamentos fora, porque agora já faz algumas semanas que eu passei no Connect Card e estou pagando, está sendo descontado da minha conta. Mas isso aí dói, não é o fato do valor financeiro, é um abuso, eu acho, de entrar na minha vida, eu sair da porta da minha casa e ter que pagar pedágio para ir trabalhar. Eu ia ter que pagar pedágio para ir na farmácia. Enfim, para ir ao médico. Enfim, para minha vida pessoal ficou amarrada a isso. Isso a gente sente lá dentro da alma. Imagina as pessoas que têm maior necessidade. Né? Com relação às estradas vicinais, deputado, eu até gostaria de já, aqui, até a título de denúncia, existe uma estrada estadual que passa aqui, ela vinha de Laguna, passava em Bituba, ela foi fechada, foi invadida, e o Estado nada fez por isso. Pelo que eu saiba, o Estado tem responsabilidade em reabrir essa estrada. Ela passa aqui, vem de Laguna, passa por Vila Nova, em Bituba, e vai. É uma antiga estrada estadual. Vamos tratar disso, vamos cuidar disso. Né? A princípio, era isso que a gente tem que fazer, mas eu me dou bem com a Suzy, com todo o pessoal da CCR. A gente pode levar essa coisa mais pelo lado pessoal, pelo lado familiar, e olhar essa comunidade com mais carinho. Com certeza nós vamos ter muito mais êxito. E vocês vão ter amigos aqui. Entendeu? Eu agradeço, deputado, pela iniciativa, o vereador Dudu, vocês da CCR, da NTT. Agradeço a todos pela oportunidade de eu vir aqui expor e agora no final fazer esse desabafo. Muito obrigado. Obrigado, Omar. A gente está aqui para ouvir a comunidade e falar
falasse muito bem, o Antônio, desculpe, o Antônio, a gente está aqui para ouvir a comunidade e esse desabafo você tem que fazer realmente com o poder público, com a concessionária, que a gente está aqui em função das pessoas, até o subsídio que nós todos recebemos aqui é fruto dos impostos que a gente também paga, então é direito seu, e falasse muito bem. E aqui você deixou, inclusive, uma sugestão, em que pese que a BR já estava lá, né? Essa questão da poluição da lagoa e tal, não é somente do pedágio, a BR já existia, mas olha a sugestão aí para a concessionária, alguma coisa na área ambiental aí, também para proteger a lagoa. Enfim, quero ouvir também o prefeito Salmir, novamente, prefeito Samir, para ver as suas considerações, seus encaminhamentos aí, e finalizamos com a Simone. Quero registrar também o pessoal que está nos assistindo, estava falando do Omar, que é presidente da associação e que representa os moradores, que também está assistindo, está acompanhando, é um grande incentivador aí para que a gente possa chegar a um bom termo com isso tudo. Então, prefeito Samir, e encerramos então com a Simone. A gente entende, a gente acompanha o drama aí de quem mora, né, às margens e cravados também aí, né, na proximidade do pedágio, da praça de pedágio, a gente entende a angústia, né? Até depois o vereador Dudu, que provocou, né, essa audiência, ele também deve concluir a fala dele. Mas o que eu gostaria de garantir, né, até o professor Omar, o Antônio, né, todo o pessoal lá da comunidade, que a gente não tinha conhecimento que essa drenagem não ficou a contento, né? Então, eu gostaria de marcar uma visita com o nosso engenheiro aqui da prefeitura, com alguém da nossa engenharia, né, para ir logo, marcar, né, uma visita técnica aí, poderia ser até quarta-feira, para mim seria um bom dia, não sei, para nós fazermos uma vistoria em loco e ver ali o que, né, se pode ainda ser feita alguma obra complementar, se precisa, né, para a gente ter uma avaliação técnica, né, mais técnica. Então, eu faço, né, eu fico aqui à disposição, se for acionado, a nossa equipe técnica, né, de engenheiros que podem, da engenharia, que pode fazer essa vistoria e, inclusive, até, né, nos orientar ali da melhor maneira, talvez realmente tenha ficado um pouco a desejar, a gente não é técnico né, no assunto e realmente talvez tenha passado despercebido ali, precisa ainda de alguma obra ou alguma outra intervenção, né? Sobre os veículos e as isenções, né, que a empresa CCR aí, né, colocou, acredito que credenciou aí 46 veículos, né, pelo que está aqui, tem credenciado 46 veículos, né. Acredito que esse é um drama aí de pessoas, como o Antônio falou também, pessoas que vivem da baixa renda e que às vezes para eles isso aí, né, para nós talvez não faça tanta diferença, esses R$2, né, mas com certeza pode ter feito aí diferença no bolso de algumas pessoas, né, e às vezes até isso impacta na vida profissional deles, já que a maior parte são pescadores e pequenos produtores rurais. Então eu pediria que o Dudu, que provocou, o Eduardo, né, que provocou essa audiência, né, que feche, né, essa fala hoje, e acredito que ele tem né, ele deve ter aí falar com um pouco mais de propriedade, já que ele foi logo, ele sabe mais ou menos ali o drama que essas pessoas estão vivendo e também está ansioso, né, para que busquem uma solução e esse impasse aí seja dirimido, né, o mais breve possível, ok? E, deputado, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos, né, a Simone, a todos, Antônio, Gilberto, né, a todos os deputados aí que participaram, agradeço, em nome do povo lagunense, muito obrigado. Dudu. Prefeito, muito bem observado, vereador Eduardo, por favor. Obrigado, agradecer mais uma vez a atenção do presidente da comissão, agradecer ao Jô, que tem nos dado um apoio também aqui na região, o seu assessor e os demais deputados, a comunidade que nos procurou também para a gente poder bater firme nessa situação. Eu gostaria de saber, então, se houver aqui uma demanda do número de veículos para o aumento desse levantamento e comprovadamente que as pessoas estão utilizando esse pedágio,
se a gente faz esse contato diretamente com a Simone, como é que a gente vai fazer esse procedimento. E também frisar mais uma vez, além do que já foi falado, para não ser repetitivo, mas gostaria de frisar, sim, a questão da vicinal, né? A parte da estrada vicinal. Seria só meus 2 comentários e vamos estar em cima para ver essa questão do projeto, que vai ser colocado em agosto e devolvido em setembro, com relação à questão do prazo de execução, que foi dito ali pela representante da CCR. Eu só gostaria de finalizar, a gente vai estar em contato com a comunidade para poder tentar fazer o levantamento dos veículos. Então, dessa forma, como é que a gente vai proceder? Vamos supor que tenha mais 40 veículos que são necessários estar nesse cadastramento. De que forma que nós vamos operar isso? Com a Simone, como é que nós vamos fazer a documentação daqueles que já existem para poder fazer o encaminhamento? Seria isso, presidente. Obrigado, hein? Obrigado, vereador Eduardo. E retomamos agora, então, para as considerações finais, encaminhamentos da Simone, também o Breno, se quiser ajudar. E o que resta aqui, eu creio, como encaminhamento também, pessoal, é que tem que haver essa integração, mais reuniões, quem sabe, Simone, com o próprio pessoal da NTT, o Gilmar, que está ainda com a gente aí, o André justificou, teve que já se ausentar, mas mais reuniões envolvendo o pessoal da NTT, da concessionária, da prefeitura. Eu estou vendo muito boa vontade aqui do prefeito em ajudar, mas principalmente com os representantes da comunidade, que está muito bem representada aqui pelo seu Antônio, o Omar também que está assistindo aí, mas tem que ouvir a comunidade, porque eles acabam sendo os nossos olhos, nossos ouvidos lá, porque eles como bem disse a deputada Carminati, eles que estão lá sentindo as questões todas do entorno, aquilo que a comunidade precisa. Então, eu creio que, havendo essa comunicação, e vejo essa boa vontade também da concessionária, através da Simone, eu creio que reunir mais esse pessoal e, em conjunto, a gente acerta mais e as coisas podem se resolver de uma melhor forma. Para considerações finais, então, Simone. Eu sugiro que, nessa visita técnica que o prefeito fez sugestão, a gente participe e a gente olhe também, juntos, né? A gente vai até o local também, tá? Então, a comunidade, por favor, vê um comitê, uma pessoa, 2 pessoas, e um técnico da prefeitura, um engenheiro nosso, e a gente olha, vamos olhar de novo. Eu tenho certeza, né, eu acompanhei todo esse trabalho desde o começo, acompanhei todo o processo de obras de drenagem complementar, e eu sei que a gente fez muita coisa, que a gente buscou olhar ali tudo que era necessário, que tudo que a gente identificou, a gente de fato executou, mas eu peço sim que a gente acompanhe então essa visita. Vou aqui junto com o Breno, a gente designe o nosso engenheiro para que acompanhe essa vistoria e a gente olhe, né, se passou alguma situação aí que a gente tenha que reconsiderar, tá bem? Então, eu fico aguardando, eu não sei como a gente vai fazer esse contato, pode ser direto comigo, para a gente agendar aí nessa semana ainda uma nova agenda técnica no local. Para que as pessoas todas fiquem cientes desses prazos todos, a gente pode, deputado, oficializar isso para ti, né? Colocar para o senhor, para que o senhor aí distribua para todos os demais públicos, ou eu coloco isso para a comunidade e copio a prefeitura, a gente oficializa, né, até um resultado dessa visita técnica no campo, e eu coloco a informação de que como estão os nossos prazos, né, para a execução aí do prolongamento, da nova sinalização, e como é que está o andamento do projeto da passarela. E com relação à questão da isenção, o vereador oficializa para a gente um pedido de ampliação da área de avaliação. Então, pede para a gente ampliar a área de avaliação, a gente vai olhar, se precisar, peço para que uma nova equipe vá até o local e olhe de novo, entenda, e aí a concessionária vai avaliar isso aqui dentro de casa, que como bem colocamos aqui no início, essa é uma liberalidade, né, da concessionária. A isenção ela
no contrato ela é uma obrigação determinada, ela é uma obrigação para os veículos oficiais, veículos em manobra, enfim, e toda vez que a concessionária isenta por algum motivo, por sua liberalidade, ela paga todos os impostos relacionados àquela passagem, ela não simplesmente ignora aquela passagem, ela arca com aquele custo, né? Então, eu vou receber esse pedido de ampliação do local para a gente avaliar os novos casos, mas eu aí preciso trazer esse assunto para discutir com a nossa diretoria. Mas eu me comprometo em receber o pedido e a gente ampliar o local de avaliação. Muito bem, eu quero agradecer a todos. Então, fica como encaminhamento que essas execuções todas sejam acompanhadas, então, como estão sendo feitas já pela Prefeitura, mas também a Câmara, na pessoa aqui do vereador Eduardo também. Nós temos assessoria aí do nosso gabinete, o Jota à disposição, dentro daquilo que a legalidade permitir também, está à disposição. E, principalmente, envolver a comunidade no planejamento e na execução. Conversar, eu acho que é dialogando que a gente consegue construir as alternativas. Mas, repito, vejo aqui muito boa vontade da concessionária. Eu acho que é a gente construir juntos, trazer as reivindicações, ouvir a comunidade e, com certeza, nós vamos conseguir chegar a um bom termo. Agradeço a todos os participantes, a senhora deputada Luciane Carminati, deputado João Amin, que pode acompanhar também online, prefeito, vereadores, o Antônio, que muito bem representou aqui a comunidade, Gilmar, também representando a NTT, o André, que falou, todos que se manifestaram, muito obrigado a todos. E também, Simone, muito boa essa tua sugestão de oficiar aqui a Prefeitura, a comunidade e também aqui a Comissão de Economia. Manda uma cópia, um PDF aqui para a comissão, está aqui o doutor Bruno, que é da nossa assessoria, para que a gente possa estar acompanhando, quem sabe um momento de agenda aí pelo Sul, a gente faça uma visita em loco aí junto com o prefeito, com o vereador, junto com vocês aí também, para que nós possamos resolver. Ok? Muito obrigado a todos, agradeço pela compreensão, pelas palavras, pelos encaminhamentos. Deus abençoe a todos. Está encerrada a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.